Graça e paz, irmãos. Oremos. Pai eterno, Cristo Santo Deus que estás nos céus. Ó Senhor, quero lhe agradecer por mais um dia de culto, Pai. Quero te agradecer por mais um dia em tua presença. Senhor, esse culto é para ti, Senhor, destinado a ti. Ó Deus, abençoe todas as pessoas que vieram aqui cultuar o Senhor. E as que não vieram, que os abençoe para o próximo culto. Vim aqui. Em nome de Jesus, amém. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a todos. Convidamos o grupo de louvor. Em seus passos, faria Jesus. Convidamos o grupo de louvor para entoar 2 louvores ao Senhor, junto com toda a igreja. Isso. Graça e paz, irmãos. Amém. O Senhor é o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa adoração. É a Ele que nós prestamos culto. E eu quero convidar todos vocês a se colocarem de pé para darmos início ao culto dessa noite, louvando e engrandecendo aquele que cremos e sabemos que não há outro além dele digno de receber a nossa adoração. Amém? Amém. Santo Espírito. É o desejo do
e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus, nós damos boas-vindas à tua presença neste lugar, Pai. E Deus, nós queremos continuar pedindo ao Senhor para que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, para nós te oferecermos o melhor, o sacrifício de louvor, que nós te ofereçamos, ó Pai, o fruto de nossos lábios. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, declarar, Deus, vem neste lugar, enche as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Santo é o teu nome, e nós cremos que não há outro Deus além de ti, tão lindo, tão maravilhoso, tão excelso. E que o Senhor, em nome de Jesus, seja adorado, Pai.
enche este lugar, Deus, ao que estar assentado sobre os querubins, ao que estar entronizado em meio aos serafins, ao que estar aclamado por anjos, vem neste lugar, ao que estar assentado sobre o trono de glória, poderoso Deus, ao que estar entronizado sobre os louvores do teu povo, ao que estar aclamado por tua igreja, vem neste lugar, ó Deus, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche a minha vida, Senhor, ao estar assentado sobre os querubins, ao estar entronizado em meio aos serafins, ao estar aclamado por anjos, vem neste lugar, Senhor, ao estar sentado sobre o trono de glória, poderoso é, ao que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, ao que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, ó Deus, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche a minha vida, Senhor, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste
convido a igreja a lermos juntos o Salmo 17, versos 5. Vamos? Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 17, 5. Queremos conhecer os nossos visitantes. Pedimos que vocês se coloquem de pé. Como a igreja diz? Bem-vindos, em nome de Jesus. Voltem sempre. Amém. Convido os adolescentes para juntos dizermos o tema, a divisa e cantarmos o hino inicial. Em seus passos, o que faria Jesus? Divisa. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Agora leamos juntos os Salmos 32:8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Amém. Convidamos agora o grupo de louvor e 2 futuros diáconos, Loren e Vitória. Isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Convido a igreja a se colocar de pé para nós estarmos cantando essa canção. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pai, obrigado por todo o dinheiro, todos os dízimos e ofertas dados essa noite, Senhor. São para uso exclusivo teu. Abençoa as mãos e as mentes que vão cuidar desse dinheiro, Pai, para uso de sua obra. Dá prosperidade a todos aqueles que doaram e obrigado. Em nome de Jesus, amém. Convidamos irmã Rojane e Dan para um momento de louvor. Paz e graça, irmãos. A gente já conhece essa história muito bem. Jesus tinha muitos seguidores, mas um período lá em João 6, muitos deixaram de seguir a Jesus. E aí Jesus lança uma pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês vão se retirar também de mim? E logo Simão Pedro respondeu: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, essa canção que nós vamos cantar tem como título Alívio. Fala muito bem sobre isso. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Tá tão complicado, Pai, e eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo.
Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra... Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, sei que eu preciso só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade e por esta quinzena tão abençoada. Convidamos agora a irmã Lília para a administração da palavra. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. O Senhor é bom, glória a Deus. Estamos tão felizes. Tem sido dias muito abençoadores. Louvamos a Deus por essa quinzena, que estará se encerrando na próxima quinta-feira, mas que certamente vai deixar lindas marcas em nosso coração. Que nós possamos obedecer a tudo aquilo que Deus tem nos conduzido a aprender nesses dias, que o Senhor continue conduzindo os nossos adolescentes. O Senhor continue abençoando a vida da liderança desses adolescentes, na pessoa do irmão Marquinho e da irmã Cris, que tem conduzido com tanta graça. E, nesse momento, gostaríamos também de aproveitar para avisar os pais que toda quarta-feira está tendo PG dos adolescentes. E tem sido abençoador. Então, lembra o teu filho. E estamos aceitando visitantes também. Com certeza, essa geração está sendo despertada a serem uma geração de influenciadores. Que vocês possam continuar influenciando vidas a seguir os passos de Jesus. Gostaria de aproveitar esse momento de avisos também para informar a igreja que o próximo domingo, pela manhã, logo após a classe, estaremos tendo assembleia extraordinária para tratar de assuntos patrimoniais. Não é isso, pastor? Então, próximo domingo, após a EBD. Gostaríamos também de trazer um recado do Ministério Infantil, na pessoa da irmã Daiane, de que a partir do próximo domingo, as crianças a partir de 5 anos já terão EBD aqui a partir dos 5 anos de idade. Glória a Deus. Louvamos a Deus
porque o mês da juventude é uma prática, né? O mês de agosto é uma prática na Igreja Batista. E quando impulsionamos os adolescentes e os jovens a estarem assumindo o processo de servir ao Senhor com suas vidas, também no templo, carregando sobre si a responsabilidade, nós estamos entendendo como será a igreja do futuro. E é muito lindo isso, porque hoje nós vemos jovens aqui que nós conhecemos ainda bem crianças aqui na frente, trabalhando no departamento infantil, cantando com aquela vozinha bem pequenininha no departamento infantil. E hoje a gente já percebe esses jovens já se lançando para a vida ministerial. Glória a Deus por isso. Vamos continuar orando pela juventude, orando pelos adolescentes, e que o Senhor continue conduzindo a sua igreja, em nome de Jesus. Vou pedir à irmã Priscila para, por favor, projetar Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2. Vou pedir à igreja que, por favor, fique em pé e vamos ler juntos e deixar registrada essa palavra em nosso coração. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na segunda epístola, na primeira carta de Pedro, vamos ler no capítulo 2, os versos 20 e 21. Pai, continuamos clamando ao Senhor. Que o Senhor continue se fazendo presente em nosso meio, nesse momento de segundo culto, nesta noite, Pai. Louvamos o Teu nome por tudo que já aconteceu até aqui. Estamos extasiados no Senhor, porque o Senhor nos alimenta, porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor nos agasalha debaixo das Tuas asas. Porque o Senhor continua nos convocando a estarmos seguindo os Teus passos e ansiando nos tornar semelhantes a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa a nossa vida agora como instrumento Teu, Pai. Dependo de Ti neste momento. Entregamos os nossos corações a fim de que a Tua palavra encontre alojamento especial dentro de nós. Pai, nos dê vida sobre vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21, diz assim: Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Glória a Deus. Essa carta foi escrita por Pedro para nós, porque lá no primeiro capítulo, no verso 2, olha o que está escrito. Vamos pegar um pedacinho do verso 1. Pedro está se apresentando, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aí ele fala, aos estrangeiros dispersos e tal. Aí vem no verso 2 e diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Aleluia. Essa carta foi escrita para nós, que somos eleitos. Está escrito no verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E se nós formos mais adiante, no verso 8 está escrito: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Aleluia. Essa carta foi escrita para nós.
E nós fomos chamados para a glória de Deus, nós fomos criados para a glória de Deus. E é desejo do Senhor que nós vivamos com essa consciência de que Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que nós manifestássemos a glória dEle através do nosso viver. O que acontece é que o inimigo das nossas vidas trabalha ferozmente para deturpar e deformar a nossa identidade celestial, para deformar a nossa semelhança de Cristo Jesus. Foi isso que o pecado fez com o homem. Quando nós perdemos a ideia, a consciência de que nós fomos criados para a glória de Deus e que devemos viver para manifestar essa glória, quando nós recebemos as informações contrárias a isso e abraçamos essas informações e deixamos de crer que somos semelhança de Deus, que somos a imagem de Deus, o que é que acontece conosco? Nós começamos a ter uma percepção deformada de nós mesmos. E essa é a vontade do inimigo, que nós percamos essa consciência, a fim de quê? De que nos conformemos em estarmos num estado de deformação. Mas não é essa a vontade de Deus. E a palavra é muito clara desde o Gênesis, e repete isso claramente para nós. Aqui em Romanos 29, nós vamos ler Romanos 8, 29, o Senhor nos traz o entendimento, nos traz a informação de que nós fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. E quando eu estava meditando nesse texto, me veio muito forte ao coração de que nós somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Imaginem a universalidade, a multiplicidade. São bilhões e bilhões e trilhões de seres criados, de coisas criadas pela palavra do Senhor, mas Ele escolheu o homem e o criou, o moldou, o formou conforme a sua imagem e nos deu a sua forma e nos fez conforme a sua semelhança. Isso é muito forte. Então, a pergunta que o tema dessa quinzena dos adolescentes faz a nós é: em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Hoje é Dia dos Pais. E nós queremos mais uma vez parabenizar os pais, felicitá-los e desejar que a bênção eterna do Senhor repouse sobre suas vidas, sobre seus lares. Mas aí vem essa pergunta que é lançada agora aos pais. Em seus passos, pais, o que faria Jesus? Em seus passos, jovens e adolescentes, o que faria Jesus? E para nós, mulheres, em nossos passos, o que faria Jesus? Essa pergunta precisa reverberar, ecoar dentro de nós. Porque quando eu me pergunto isso, em meus passos, o que faria Jesus? A minha mente começa a me trazer realidades da minha vida que não condizem com atos de Jesus. Pensamentos, sentimentos, julgamentos, que certamente, em meu lugar, Jesus não faria. Situações na minha vida que não agradam, não glorificam ao Senhor. E nós lemos aqui no verso 20, desse capítulo 2, da Epístola de Pedro, uma pergunta: que glória tem para o Senhor se sois esbofeteados por causa do vosso pecado? Que glória tem isso para o Senhor? E logo em seguida vem uma afirmação: mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é glória para Deus, isso é agradável para Deus, isso glorifica a Deus. E aí eu me pergunto: Pai, como eu posso fazer para viver para a Tua glória, mas em constância,
Não em momentos, mas em constância. Porque certamente Jesus viveu integralmente manifestando a glória de Deus. Ninguém tem dúvida disso. Integralmente, Jesus viveu manifestando a glória de Deus, fazendo a vontade do Senhor, praticando aquilo para o que ele foi enviado. Jesus, homem, encarnado. Então, nos meus passos, certamente, a minha vida seria glorificada nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas minhas falas, no meu pensar, se Jesus estivesse no meu lugar. Se em vez de mim, fosse Jesus. É um propósito do Senhor que assim vivamos nós. Como eu vou viver fazendo a vontade de Deus? Nós dissemos mais cedo que esse capítulo, ele condensa, ele traz uma realidade tão perfeita em alguns versículos. São 25 versículos nesse capítulo, mas eu escolhi ler na versão transformadora, porque a gente traz para mais perto da nossa linguagem. Eu fechei mais cedo, mas eu vou abrir aqui, está rapidinho. Olha o que está escrito, olha essa tradução. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia. Livrem-se de toda inveja e de todo tipo de difamação. E como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que vocês já provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Nós somos templo. Nós carregamos em nós a presença do Senhor. Todos os que o receberam. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Eu me pergunto, eu tenho oferecido esses sacrifícios espirituais por meio do meu viver? Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Está escrito, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 12, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Oh, aleluia. Isso condensa. Isso traz para nós o que significa um viver cristão, um viver segundo Cristo, um viver segundo Jesus. E o Senhor continua falando conosco em sua palavra. Lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 29 e 30, está escrito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluia. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
glorificou. É a palavra de Deus que está dizendo que o Senhor tem glorificado a nossa vida. E eu fiquei perguntando ao Senhor, como é isso, Senhor, como é isso? Então o Senhor me traz a memória de que Ele derramou a sua porção dentro de nós. Todo aquele que recebeu Jesus como Salvador recebe em si a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem então morar em nós, porque nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a glória de Deus em nossa vida. A presença, a morada do Senhor na nossa vida, ela é o símbolo da glória de Deus. E o Senhor deseja que nós vivamos para refletir essa glória. E nós vemos isso de uma maneira clara em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no verso 18. E eu vou ler na versão transformadora, que diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia. Quando essas realidades, essas verdades permeiam a minha consciência, permeiam a minha vida, o meu entendimento, o que é que acontece comigo? Eu vivo lembrando todos os dias de que eu sou semelhança de Jesus. E é a minha forma original que o Senhor quer trazer de volta. A forma com a qual eu fui idealizada pelo Senhor. Viver refletindo essa glória é possível na minha vida? É possível. É possível na tua vida? É possível. Mas por intermédio de quem? Como? Por intermédio do Espírito Santo. Por intermédio dessa entrega que nós fazemos da nossa vida a Ele. Então, a partir do momento que nós ansiamos, eu preciso desejar. E eu só vou desejar isso profundamente se eu entender a linguagem do amor de Deus. Conforme nós lemos aqui mais cedo. Se eu entender que o Senhor me chamou para andar em amor. É em amor que o Senhor deseja que eu ande. E eu preciso imitar o Senhor. Eu preciso imitar na minha forma de amar, na minha forma de reconhecê-lo, na minha forma de entender que eu sou imagem e semelhança de Deus. E por causa da salvação de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na minha vida, por causa da salvação por intermédio de Cristo, eu assumo então a forma de Cristo. Porque Ele me predestinou para isso. E como nós lemos mais cedo, a carta de Pedro foi escrita aos eleitos de Deus, que Deus já sabia quem eram por causa da sua presciência. E nós estamos embutidos nisso. Porque nós somos a igreja do Senhor. Porque essa palavra não volta vazia. Antes de praticar aquilo que apraz o Senhor. Porque nós estamos aqui para ouvir dessa palavra. Isso nos qualifica a sermos achados pelo Senhor, no mínimo, como candidatos à salvação, caso você ainda não tenha confessado a Jesus como seu Salvador. Mas certamente como eleitos, se você já confessou Jesus e recebeu Jesus em seu coração e se sente inserido na videira que é Jesus. Glória a Deus. Como é possível que eu cultive isso dentro de mim? Como é possível que isso não se perca em mim? Aí nós vamos rapidinho aqui em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, no verso 5 ao verso 8. Onde está escrito, e todos nós conhecemos muito o que está escrito nessa passagem. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus esvaziou-se da glória dele, para se transformar em homem como eu e você, humano como eu e você. Eu e você precisamos nos esvaziar de nós, para que possamos entender o que foi que Jesus sentiu. Então, quando o apóstolo Paulo fala que deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se transformou em servo e se humilhou, carregando sobre si a minha e a sua condenação. O Senhor estava tocando no meu coração essa semana, eu tive uma experiência pessoal, o Senhor tocou no meu coração essa semana assim. Nós achamos que temos a vida inteira pela frente, tá? Até o dia que, por um lapso da vida aí, a gente toma a consciência de que pode ter alguma coisa errada que esteja reduzindo os nossos dias. E aí a gente começa a ter, então, uma percepção da finitude, uma percepção da morte. Isso pode mexer muito com a nossa cabeça, né? Por quê? Porque geralmente a gente pensa que tem a vida toda pela frente e, de fato, nós somos eternos, mas não viveremos a eternidade aqui, não viveremos a eternidade aqui na Terra. Aí o que foi que me veio à mente? Jesus, ele viveu todos os dias com essa certeza que ele carregava sobre ele a minha enfermidade, a sua enfermidade. Então, Jesus estava andando todos os dias sabendo que ele tinha os dias contados. Estava sobre ele o câncer, estava sobre ele a úlcera, estava sobre ele todo tipo de enfermidade, todo tipo de pecado. E ele sabia que tinha seus dias contados. Isso não impediu Jesus de viver manifestando a glória de Deus. Mesmo sabendo que ele estava carregando o pior da minha vida, o pior da tua vida. Mesmo sabendo que ele estava sendo rejeitado, porque nós lemos aqui no capítulo 2 da Epístola de Pedro, que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. E ele continua sendo rejeitado. A palavra de Deus diz em Romanos 1:25, que o homem, o ser humano, adorou mais a criatura do que o Criador. A deformidade do diabo na mente do ser humano foi tão grande que nos levou a essa deformação de pensamento. E muitas vezes, querido, nós fazemos menção ao conhecimento humano, levantamos bandeira do conhecimento humano, sabemos de tantas citações e não conhecemos o Criador, porque não mergulhamos na palavra do Senhor para conhecer da sua grandeza. Por isso, muitas vezes, não sabemos responder em nossos passos o que faria Jesus. Então, certamente, se Jesus chegasse aqui hoje e olhasse para a minha vida, ele ia fazer. E ele ia voltando os meus dias e ele... Certamente, há muita reprovação no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. E nos endurecemos a tal ponto de que quando essa palavra se levanta para nos exortar, para nos corrigir, nós trazemos uma outra filosofia para rebater essa palavra, como se isso fosse possível. Mas não é possível. Jesus, ele deu o exemplo de servo. Ele, após a última ceia ali, ele levanta, a Bíblia diz que ele cinge com uma toalha, cinge seus lombos com uma toalha, ajoelha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E ali ele trava um diálogo com os seus discípulos. E ele fala: já estáis lavados pela palavra que vos tenho pregado. Mas ele diz: olha, eu estou fazendo isso agora, e vocês não vão entender o que eu estou fazendo, mas amanhã, depois,
vocês vão entender. Então ele disse assim: eu estou fazendo porque eu estou dando o exemplo, para que assim façais vós também. O maior exemplo de serviço e de humildade. Ele me chamou e ele te chamou para sermos servos. E nos convocou e continua nos convocando. Há uma comissão grande sobre nós. E nesse mesmo Evangelho de João que nós citamos aqui, está escrito lá no capítulo 20, verso 21. O Senhor está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E Ele nos envia para quê? Para darmos frutos. Então Jesus andou e deu frutos. Frutificou e amaldiçoou aquela árvore que não deu para ele o fruto que ele necessitava. Ele procurou um fruto naquela árvore e não achou e disse o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia ela estava seca. E nós lemos aqui que Jesus é pedra de tropeço para aqueles que não creem. Não crer em Jesus significa também não levar essa palavra a sério. Significa não obedecer essa palavra. Então há essa convocação. E mais uma vez o Senhor trouxe ao meu pensamento: o que passou, passou. Os meus dias que passaram não podem voltar mais. É passado, o nome está dizendo. Eu não posso ir lá buscar de volta esse passado e pedir ao Senhor: me ajuda a servir ao Senhor aqui nos dias que eu não te servi. Não tem como. Mas eu tenho um futuro. Quantos dias, quantas horas, eu não sei, mas eu tenho um futuro. E eu posso fazer algo. Eu posso escolher andar como Jesus andou. Eu posso decidir, todos os dias, inculcar em mim essa pergunta, em meus passos, o que faria Jesus? E permitir que o Espírito Santo se mova dentro de mim. Porque lá no início de tudo, quando o mundo está para ser criado, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito que mora em mim, mora em você, ele precisa se movimentar dentro de mim e de você. E eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, porque eu não estou sentindo o Senhor? Eu quero sentir aquela chama, mas eu quero sentir de maneira constante. Eu preciso te sentir, porque se o Espírito se mover em mim, eu vou poder entender como andar como Jesus andou, mas de uma maneira constante. Em todo o tempo, no meu olhar, no meu pensar, no meu amar. Porque está escrito: andai em amor. Eu só vou entender essa palavra se o amor do Senhor entrar no meu coração. Eu só vou entender andar como Jesus andou, porque Jesus é a expressão do amor, a expressão do sacrifício, a expressão do perdão. Jesus é a expressão da perfeição. E o Senhor nos disse nessa palavra, nessa noite, de que Ele nos chamou para assumirmos essa semelhança original. Então, queridos, eu não posso fazer nada quanto aos dias que se foram, mas eu posso fazer alguma coisa com o meu próximo minuto. Eu posso fazer alguma coisa com o meu dia de amanhã, se eu amanhecer. Eu posso me lembrar: estou amanhecendo para a glória de Deus. E o Senhor me criou para a sua glória, e eu quero manifestar essa glória. Então hoje eu posso decidir isso. E eu posso chegar em casa, queridos, e me derramar em prantos, clamando ao Senhor que retire de mim tudo aquilo que nós lemos nessa versão da Transformadora. Tira a hipocrisia, tira o engano, tira a mentira. Tira tudo, Pai, que não te agrada. E me lembra que eu sou sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Para quê? Para quê? Para algo. Para pregoar. Para manifestar a glória. E para dizer ao mundo, calando a boca dos ignorantes, como lemos no verso 12. Calando a boca dos ignorantes, ou seja, dos que ignoram quem é o Senhor. Dos que ignoram que Ele é a rocha, que Ele é a pedra angular. Dos que ignoram que nós fomos escolhidos por Deus e predestinados por Ele para sermos pedras vivas, construção na qual o Senhor se movimenta na terra. Que o Senhor nos abençoe. E eu finalizo nessa noite com a mesma pergunta destes 15 dias.
em seus passos, o que faria Jesus? Que Deus nos abençoe. Tem microfone que o pastor possa orar? Limpo. O sem fio. Vou convidar o pastor para que ele possa estar encerrando o culto nessa noite, os nossos trabalhos nessa noite. Esse é o segundo culto. Graças a Deus, a igreja do Senhor está se despertando a estar adorando o Senhor. Deus nos abençoe. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nessa noite estamos reunidos, Pai, para adorar o Senhor, para estudar a Tua Palavra, para receber essa palavra como desafio para a vida da gente. Nosso desejo, meu Deus, é agradar Teu coração. Nosso desejo é cumprir Tua Palavra, é seguir os passos de Jesus da melhor maneira possível, porque toda a nossa intenção, Pai, é dar a honra, o louvor e a glória permanentemente ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo que em nós habita trabalhe nessa noite a mente e o coração da gente, para que a palavra que nós acabamos de ouvir seja cravada na nossa consciência, na nossa alma, e que essas verdades, Pai, jamais se desatrelem da vida da gente, mas que essas palavras que acabamos de ouvir, meu Deus, possam nos impulsionar a pensar, a sentir, a agir e falar de maneira agradável a Ti. Ó meu Deus, abençoa cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada ancião da Tua igreja, cada homem, cada mulher, cada pessoa que um dia teve o privilégio de compreender a graça do Senhor, para que nesses últimos dias, meu Senhor, nós possamos viver a nossa vida para o louvor da Tua glória. Obrigado por tudo que ouvimos. Continua conosco nessa noite, ó Deus, dando-nos a bênção, o privilégio de continuar desfrutando da Tua presença e das influências dessa Tua boa palavra, porque nós oramos, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que o Senhor nos conceda uma semana debaixo da poderosa graça dele, debaixo das potentes mãos dele, em nome de Jesus.